Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vem divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Livro do Céu, volume 2, capítulo 68, de 1º de setembro de 1899. Continua a obediência, mas um pouco mais moderada. Vindo o confessor, perguntou-me se tinha cumprido a obediência, e tendo-lhe dito o que tinha acontecido, renovou a obediência de que não devia absolutamente falar com Jesus, meu único bem e consolo, e que devia despedi-lo se viesse. E eis que, havendo entendido que a obediência que me era dada era verdadeira, em meu interior disse o Fiat voluntas tua também nisto. Mas, ó, quanto me custa e que cruel martírio! Sinto como um prego cravado no coração, que o atravessa de lado a lado. E como meu coração está acostumado a pedir e desejar a Jesus continuamente, tanto que assim como é contínuo o respirar e o bater, assim me parece que é contínuo desejar e querer o meu único bem. Então, querer impedir isso seria mesmo que impedir alguém de respirar e bater do coração. Como poderia viver? No entanto, é preciso fazer prevalecer a obediência. Ó Deus, que pena, que rasgo tão atroz! Como impedir ao coração que peça a sua própria vida? Como detê-lo? A vontade se punha com toda a sua força a freá-lo, mas como se necessitava contínua e grande vigilância. De vez em quando se cansava e se distraía, e o coração fazia sua escapada e pedia Jesus. A vontade, dando-se conta disto, se punha com maior força a freá-lo, mas era vencida frequentemente pelo que parecia que fazia contínuos atos de desobediência. Oh, em que contrastes, que guerra sangrenta, que agonias mortais sofria meu pobre coração. Encontrava-me em tais estreitezas e em tais sofrimentos que acreditava que me ia a vida. Não obstante isto, teria sido um consolo para mim se pudesse morrer, mas não. O que era pior era que sentia penas de morte, mas sem poder morrer. Então, depois de haver derramado lágrimas amarguíssimas todo dia, na noite, encontrando-me em meu habitual estado, meu sempre benigno Jesus veio e eu, obrigada pela obediência, disse-lhe: Senhor, não venha, porque a obediência não quer. E ele, compadecendo-me e querendo fortalecer-me nos sofrimentos em que me encontrava, com sua mão criadora, marcou a minha pessoa com um grande sinal de cruz e deixou-me. Mas quem pode dizer o purgatório em que me encontrava? O pior era que não podia me lançar para meu sumo e único bem. Assim, eu era negada a pedir e a desejar Jesus. Ó, as almas benditas do purgatório, lhes é permitido pedir, desejar, lançar-se ao sumo bem, só que lhes está proibido tomar posse dele. A mim, não a mim que me era negado mesmo este consolo. Então, toda a noite não fiz outra coisa que chorar. Quando minha débil natureza não podia mais, o amável Jesus voltou em atitude de querer falar comigo. E eu, em seguida, recordando a obediência que quer reinar sobre tudo, lhe disse: Amada vida minha, não posso falar e não venha, porque a obediência não quer. Se queres fazer entender a tua vontade, vai com o confessor. Enquanto dizia isto, vi o confessor, e Jesus, aproximando-se dele, disse-lhe: Isto é impossível, tenho as minhas almas tão submersas em mim, que formamos uma mesma substância, tanto que não se distinguem mais uma da outra. E assim como quando duas substâncias se unem, uma se transmite na outra, e depois, embora se queira separá-las, é inútil até mesmo pensar. Assim é impossível que minhas almas possam estar separadas de mim. E havendo dito isto, já se foi, e eu fiquei mais aflita do que antes,
O meu coração batia tão forte que sentia abrir-me o peito. Depois disto, não sei dizer como, encontrei-me fora de mim mesma e, esquecendo-me, não sei como, da obediência recebida, virei pela abóbada do céu chorando, gritando e buscando a meu doce Jesus. Quando de repente o vi vir, lançando-se entre meus braços, todo cheio de amor e definhando. Mas logo me lembrei do mandato recebido e lhe disse: Senhor, não me queiras tentar esta manhã. Não sabes que a obediência não quer? E ele: Mandou-me o confessor, por isso vim. E eu: Não é verdade. És porventura algum demônio que quer me enganar e fazer-me faltar a obediência? E Jesus: Não sou demônio. E eu: Se não és demônio, façamos-nos juntos o sinal da cruz. E os dois signamo-nos com a cruz. Depois continuei a dizer-lhe: Se é verdade que o confessor te enviou, vamos a ele, a fim de que ele mesmo possa ver se és Jesus Cristo ou bem o demônio, e então poderei estar segura. Assim fomos com o confessor, e, como Jesus estava em forma de menino, o dei em seus braços, dizendo-lhe: Padre, né? Veja você mesmo, é meu doce Jesus, ou não? Agora, enquanto Jesus bendito estava com o padre, disse-lhe: Se és verdadeiramente Jesus, beija a mão do confessor. E em minha mente pensava que, se fosse o Senhor, teria feito essa humilhação de lhe beijar a mão, mas se fosse um demônio, não. E Jesus a beijou, mas não ao homem, senão à potestade sacerdotal. Assim a beijou. Depois disto, parecia que o confessor o conjurava para ver se era demônio, e não encontrando tal, me devolveu. Mas com tudo isso, meu pobre coração não podia gozar os braços do meu amado Jesus, porque a obediência tinha comatado, impedido muito mais, porque ainda não havia nenhuma ordem contrária. Por isso, meu coração não ousava desabafar, nem sequer dizer uma palavra de amor. Ó santa obediência, como és forte e poderosa! Eu te vejo nesses dias de martírio entre mim como uma guerreira potentíssima, armada da cabeça aos pés, com espadas, flechas, cheia de todos aqueles instrumentos aptos para ferir. E quando vê que meu pobre coração cansado e abatido quer consolar-se buscando seu refrigério, sua vida, o centro ao qual se sente atrair como por um imã, você, olhando-me com 1000 olhos, por toda parte me fere com feridas mortais. Ah, tenha piedade de mim e não seja tão cruel comigo. Mas enquanto isso digo, a voz do meu amável Jesus fez-se ouvir nos meus ouvidos, que diz: A obediência foi tudo para mim. A obediência quero que seja tudo para ti. A obediência me fez nascer. A obediência me fez morrer. As chagas que tenho em meu corpo são feridas e marcas que fez a obediência. Com razão disse Com razão disse que é um guerreiro potentíssimo, armado com toda classe de armas aptas para ferir, porque em mim não me deixou nenhuma gota de sangue, me arrancou as carnes, me deslocou os ossos, e meu pobre coração destroçado, sangrante, ia buscando um alívio. Alguém que tivesse compaixão de mim. A obediência, então, tornando-se para mim mais do que cruel tirano, só se contentou quando me sacrificou na cruz e me viu expirar, vítima por seu amor. E por que isso? Porque o ofício desse potentíssimo guerreiro é de sacrificar as almas. Por isso não faz outra coisa que mover guerra encarniçada a quem não se sacrifica, tudo por ela. Por isso não tem nenhuma consideração se a alma sofre ou goza, se vive ou morre. Seus olhos estão atentos para ver se ela vence, que das outras coisas não se dá o trabalho. Por isso o nome deste guerreiro é Vitória, porque concede todas as vitórias à alma obediente, e quando parece que esta morre, então começa a verdadeira vida. E o que não me deu obediência? Por meio dela venci a morte, derrotei o inferno, derramarei o homem, desamarrei o homem, acorrentado, abri o céu. O homem acorrentado. Abri o céu, e como rei vitorioso tomei posse do meu reino.
não só para mim, mas para todos os meus filhos que se teriam aproveitado da minha redenção. Ah, sim, é verdade que me custou a vida, mas a palavra obediência me soa doce ao ouvido e por isso amo tanto as almas que são obedientes. Volto a falar de onde deixei. Depois de um pouco veio o confessor e, tendo-lhe dito tudo o que havia dito acima, renovou minha obediência de continuar na mesma maneira. E tendo-me dito, Padre, permita ao menos dar a liberdade ao meu coração de rogar a Jesus, que a obediência de lhe dizer quanto vem, não venha e não posso conversar, faço-a. E ele, faço o que puder para detê-lo. E quando não puder, então dê-lhe liberdade. Esse trecho é bastante poderoso. Tem toda essa narração da Luísa falando a respeito da obediência, como que a obediência tem ela ali, a obediência que o confessor deu para ela de recusar a Jesus, de não conversar com ele, não simplesmente nem pedir pela vinda dele e quando ele viesse mandar ele embora, porque não era para ter contato com ele. É uma obediência que ela não compreende porque ela faz essa comparação, como que é possível que um coração recuse a própria vida, porque ali ela já entendia que o Senhor era a vida dela. Como é que pode aquilo que dá a vida você recusar? Então ela ficou nessa agonia de aquilo que me dá a vida, eu tenho que falar não para a vida? Como é que eu vou falar não para a vida? E quando a gente olha por esse lado também fica uma coisa assim estranha. Como é que eu vou falar não para a vida? Mas essa vida é a operadora de tudo. E falar não para essa vida em obediência é dizer sim. No final das contas, é dizer sim para a vida. Porque é como o Senhor vai explicar tão lindamente, e agora eu vou me ater não na narração da Luísa, mas assim, ao que o Senhor vem explicando para ela, como é que foi essa obediência na vida dele, e como essa obediência tem que ser na nossa vida, na vida dela e na nossa também, porque foi na dele. Então, se foi na dele, é preciso que seja na dela ali, ele vai falar, e para que nós também, que estamos nesse caminho ali de repetição dessa vida, para ser também, para nós. E aí o que ele vai dizer? É o que Jesus diz. A obediência foi tudo para mim. A obediência quero que seja tudo para ti. Então, nós entendemos também que é a mesma realidade. A obediência também precisa ser tudo para nós. A obediência me fez nascer, a obediência me fez morrer. As chagas que tenho em meu corpo são feridas e marcas que me fez a obediência. Com razão disse que é um guerreiro potentíssimo, armado com toda classe de armas aptas para ferir. Porque em mim não me deixou nem uma gota de sangue. Me arrancou as carnes, me deslocou os ossos, e meu pobre coração destroçado, sangrante, ia buscando um alívio, alguém que tivesse compaixão de mim. A obediência então tornou-se para mim mais do que cruel tirano. Só se contentou quando me sacrificou na cruz e me viu expirar vítima por seu amor. E por que isso? Porque o ofício deste potentíssimo guerreiro é de sacrificar as almas. Por isso, não faz outra coisa que mover guerra encarniçada a quem não se sacrifica, tudo por ela. Por isso, não tenha nenhuma consideração se a alma sofre ou goza, se vive ou morre. Seus olhos estão atentos para ver se ela vence, se a obediência vence, se esse guerreiro vence. Que das outras coisas não se dá o trabalho. Por isso, o nome deste guerreiro é Vitória, porque concede todas as vitórias à alma obediente. E quando parece que esta morre, então começa a verdadeira vida. E o que não me deu obediência? Por meio dela venci a morte, derrotei o inferno,
Desamarrei o homem acorrentado, abri o céu, e como rei vitorioso, tomei posse do meu reino, não só para mim, mas para todos os meus filhos que se teriam aproveitado da minha redenção. Ah, sim, é verdade que me custou a vida, mas a palavra obediência me soa doce ao ouvido, e por isso, como amo tanto as almas que são obedientes. Então, o Senhor, pela obediência, ele nasceu, porque ele é o obediente. Jesus é o obediente, é o exemplo de obediência. Aquele que descreve o Evangelho, que ele obedeceu até a morte e morte de cruz. Ele obedeceu até o extremo. Ele obedeceu até a morte. Ele fala aqui que a obediência arrancou dele até a última gota de sangue. Ela destroçou os ossos dele, deixou ele dilacerado, arrancou as carnes dele. A obediência fez e desfez de Jesus. A obediência, como é que a gente fala? Como é que a gente faz? Como é que é possível compreender uma realidade dessa? Ele se propôs a fazer em tudo a vontade do Pai. E a vontade do Pai era remir o gênero humano. E mais que remir o gênero humano, era receber a glória por toda a glória que o ser humano não havia dado para o Senhor. Ele queria receber a glória de volta. E receber essa glória de volta, depois disso, ele queria instaurar o reino. O reino dele é restaurar o reino dele sobre a terra. Então existia ali um mandato divino, existia ali uma ordem divina, um decreto divino de fazer tudo isso acontecer. Jesus, o Verbo, ele se propôs a assumir nas costas dele todas as consequências de levar à execução esse projeto, esse plano de Deus. Esse plano de não só restaurar o homem, de resgatar o homem, de salvar o homem, de abrir o céu de volta, mas de tornar o homem ali a habitação de Deus novamente, de tornar ali o coração e a alma do homem esse trono para ele reinar, para Deus reinar. Ele já havia estabelecido isso. Jesus assumiu essa condição. Então, uma vez que ele assumiu essa condição, ele disse o sim dele, ele disse o fiat para o Pai, ele disse o fiat para a vontade divina, assumiu na humanidade dele todas essas consequências e obedeceu no mínimos detalhes, em tudo, 100%, ele obedeceu 100%, não houve 99,99, ele obedeceu 100%. Então, por ele ter obedecido 100%, ele ficou submetido a tudo o que estava estabelecido, a toda a vontade do Pai. Estava estabelecida toda a divina vontade de fazer, executar nele todo o plano. Então, por isso que ele obedeceu ao nascer. Então, para nascer, ele obedeceu, ele precisou se encarnar. Se era para ele vir de uma forma gloriosa, nascer de uma virgem, mas como rei mesmo, com um cetro de ouro, para reinar como um rei de verdade, com poder e glória, era para ser dessa forma, como não foi possível por causa da desobediência do homem. Ele veio na humildade, ele veio na pequenez, ele veio na pobreza, ele veio na miséria e viveu no escondimento. Então, ali ele obedece, nascer na humildade, viver no escondimento. Então, nasceu, obedeceu para nascer, obedeceu para viver e obedeceu no morrer. Ele teve no corpo dele todas as feridas, todas as marcas que a obediência quis fazer com ele. Tudo que estava proposto, ele obedeceu, ele disse sim. Eis que eu vim não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade do meu Pai. Como ele também diz lá no Getsemane: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo que não seja feita a minha, mas a tua vontade.
E ali ele diz mais uma vez: sim, sim, Pai, é a tua vontade que eu assumo, é a tua vontade que eu quero a tua vontade na minha vida. E a obediência fez com que ele passasse por todo o processo que a gente conhece da paixão dele. E claro que tem tantas e tantas coisas que a gente vai descobrindo aos poucos, à medida que a gente vai tocando os escritos místicos. Mas em síntese a gente sabe desse processo, ele obedeceu. Então, ter aqui ele sendo esse exemplo, aquele que deixou-se ser mutilado pela obediência, a obediência ele foi essa guerreira cruel ali em cima dele, que fez tudo, e ele simplesmente deixou-se fazer, ele obedeceu, ele ficou submetido. E aí vem lá, mas tá, beleza, Jesus passou por tudo isso, obedeceu até a morte, morte de cruz, é o que nós vamos estar refletindo durante essa quaresma, a igreja reflete durante o tempo quaresmal, na verdade era para fazer essa reflexão, essa meditação, mas a gente sabe que distorce muito. Mas é o tempo dessa meditação, meditar sobre a paixão de Jesus, sobre a sua vida, sobretudo sobre a sua paixão, morte e ressurreição nesse tempo. É um tempo favorável. É o tempo de olharmos para Ele, olharmos para a sua paixão, para as suas chagas e converter o coração. É o tempo do retorno, é o tempo de ver como que se deu a obediência na vida dele e assumir isso também para a nossa vida. Porque ser um outro Cristo é assumir a vida de Cristo. Não é assumir em parte, mas é assumir na totalidade aquilo que ele viveu. A vida nossa, principalmente a gente vai entendendo que na redenção existe essa realidade do eu vou fazer a vontade de Deus, mas eu faço com a minha vontade. Na divina vontade a gente sabe que não é dessa forma. Eu não tenho mais vontade, então é uma vontade que eu entrego. E se eu entrego a minha vontade, eu já me coloco sob o mandato da obediência. Eu me coloco já sob o império dessa guerreira, dessa virtude, que é uma virtude poderosíssima que faz ali um trabalho de de tirar o suprassumo da alma, de arrancar todas as mazelas, de arrancar toda a malignidade, tirar toda a impureza. Ela tem essa habilidade. Não só a obediência é uma guerreira ali, é, é, que é encarniçada, na verdade, ela faz uma guerra encarniçada quando a alma é resistente. Se a alma disse sim, mas ela continua resistindo com tomar rédeas aqui e ali das coisas, e a vontade humana vai ali operando aqui e ali, ela faz essa guerra encarniçada, ela não dá sossego, ela não dá respiro para a alma fica ali naquele incômodo, porque a gente vai percebendo isso nas circunstâncias que vão nos sendo apresentadas, que a gente vai precisando tocar, que a gente vai precisando viver no nosso dia a dia, as realidades que muitas vezes parece que a gente está fugindo da vontade divina e está entrando na vontade humana, mas a gente percebe que a obediência, ela vem ali e fica no pé da gente, fica ali encarniçando, fica ali cutucando até que a gente retorne àquilo que é o projeto original de Deus para a vida de cada um de nós. Não dá sossego. Mas Jesus, assim, diferente de nós, eu vejo assim, Jesus, diferente de nós, Jesus foi é, na humanidade dele, como narra Isaías, o servo obediente, ele foi dócil, ele foi totalmente dócil. Até mesmo quando ele fala aquela expressão no Getsemane lá, Pai, se for possível, afasta, parece que dá a entender que ele quer fazer o contrário, mas não é verdade. A gente sabe que não é verdade. Ali é somente uma conversa ali, e na humanidade dele, esvaziada da divindade, ele percebe quantas coisas que seriam jogadas no lixo, quanto desperdício
da sua vida, de tudo que ele fez, dos seus atos, quanto desperdício se faria dos seus atos ali, do seu sacrifício. Mas ele, em nenhum momento, ele desejou fazer algo contrário ao que o pai queria. Ele nunca, nunca, nunca desejou. Isso é bem claro para a gente. A gente vai tocando essa verdade nesses escritos. Se a gente vai se aprofundando, a gente vai meditando, a gente vai ver que ele nunca desejou fazer o contrário, nunca desejou fazer o contrário daquilo que estava estabelecido. Então, Jesus foi aquela pessoa na humanidade dele, ele foi totalmente dócil, totalmente maleável, totalmente permeável à obediência. Então a obediência fez e desfez dele. E ele docilmente, ele era dócil, é, ele era disponível, ele tinha ali, ele estava à disposição da obediência, para a obediência fazer o que estava previsto para ser feito. Então, nele não houve nem um segundo de resistência, o contrário que existe em nós. Muitas e muitas vezes nós vamos tocando a resistência à obediência, seja nas coisas mínimas do nosso estado de vida, seja nas coisas um pouco mais complexas também da nossa realidade ordinária da nossa vida, ou em casa, ou no trabalho, ou na comunidade, independente da forma do relacionamento, a gente percebe dentro de nós esse movimento de resistência, esse movimento de resistência. Essa palavra mesmo, é um movimento de resistência, mas a gente vai compreendendo também que esse movimento de resistência é a nossa vontade humana que quer tomar vida, ela quer ter voz e ter vez, ela quer se colocar no governo, na direção, se não de toda a nossa vida, mas de algumas coisas. E assim, a gente precisa aprender com Jesus essa disponibilidade 100%, essa maleabilidade 100%, essa adesão 100%, essa docilidade 100% à obediência. E isso dos detalhes simples aos detalhes mais complexos da nossa vida. E compreender, como ele fala aqui, que o nome desse guerreiro chamado obediência tem um nome que é vitória, é o nome vitória. Então, se nenhuma outra virtude tem o poder de dar vitória sobre todas as realidades, a obediência tem. Tanto é que tem, eu não me lembro se é Santa Faustina, eu acho que diz que o demônio ele pode se revestir de todas as virtudes, inclusive da virtude da humildade. Só que ele não se veste dessa virtude chamada obediência. Então esse movimento interior nosso de resistência é um movimento de rebeldia, é um movimento de rebeldia à vontade de Deus, à vontade divina. Então, é um movimento das trevas, é um movimento diabólico. Então, a gente precisa perceber dentro de nós esse movimento demoníaco de vontade humana, de resistência à obediência, por entender que essa virtude que não é apenas para nós que estamos compreendendo, vivendo a realidade do livro do céu e da vontade divina, a gente sabe que não é a virtude apenas de obedecer por obedecer, de obedecer para parecer ser bom, de obedecer para parecer ser virtuoso, para aparecer ser bonito, para aparecer que é uma pessoa santa diante das pessoas. A gente sabe que não é esse tipo de virtude que a gente fala e que o Senhor trata aqui. Essa virtude da obediência, ela ultrapassa, ela transcende essa realidade do ordinário da nossa vida e ela eleva essa condição de uma obediência a Deus sobre todas as coisas, a Deus sobre tudo e sobre todos. É uma obediência a um projeto que Ele tem para nós. E não é um projeto qualquer, é um projeto de vitória, não uma vitória nossa, mas é uma vitória de Deus em nós.
E se é uma vitória de Deus em nós, também não deixa de ser uma vitória nossa. É, por consequência, também uma vitória nossa. Então, se a gente entende aqui, o que ele está falando aqui, que essa obediência leva, o que ela traz de resultado no final, no final do combate, é a vitória, a gente vai não tem como não aderir, porque a gente sabe que é vitória, e essa vitória, ela é uma vitória de Deus e também nossa. E ele fala aqui, ó, porque concede todas as vitórias à alma obediente. Então, todas as vitórias podem ser conseguidas ante essa realidade da obediência. E quando parece que a alma está morrendo, então ela começa realmente a viver de verdade, porque vence. Então, vitória vence os desafios, vence ali o movimento contrário, vence a rebeldia, vence a resistência, porque deixa-se vencer. E o que não me deu obediência, então olha só, o que é a obediência? A obediência fez e desfez de Jesus, mas deu para ele o quê? Ele venceu a morte, ele derrotou o inferno, ele desarmou, ele desamarrou a humanidade, o ser humano que estava acorrentado, estava aprisionado ao demônio. Ele quebrou essas correntes, essas cadeias. Ele abriu o céu para nós. A obediência trouxe a obediência trouxe todo o sofrimento. A obediência extraiu até a última gota de sangue dele, mas a obediência deu para ele, deu para Jesus a vitória sobre a morte, a vitória sobre o inferno, a vitória sobre o mal. E ele pôde dar a maior glória que o Pai poderia receber, que era de devolver a nós, de devolver devolver os filhos de volta para o Pai, abrir a porta do céu. O que aconteceu foi pela obediência. Ele poderia ter feito pelo poder, apenas pelo poder que a divina vontade tem, pelo poder que Deus tem de fazer as coisas acontecerem, mas ele preferiu passar pelo processo da humilhação e da obediência para alcançar essa vitória. E aí ele, como rei vitorioso, toma posse do reino que, olha só, que ele fala que não é só para ele. Então, o que é importante, se a gente entende isso aqui, a gente entende tudo. É uma vitória que ele conquistou pela obediência, não para ele apenas, mas ele conquistou essa vitória para nós, os filhos, os filhos. E, e, e aqueles que vão aproveitar desses frutos, não só da redenção, mas inclusive desse processo de santificação. Porque a redenção foi esse meio que o Senhor utilizou, que o Senhor usou para trazer a implantação do reino, para devolver o reino de volta para, para a implantação do reino novamente nas almas. Então, a redenção foi esse meio. E ele alcançou isso pela obediência. Então, é importantíssimo a gente pensar a respeito e em cada atitude que a gente for tomar, que a gente for tocar na nossa vida, a gente lembrar dessa verdade que ele está falando nesse trecho de hoje, que é a obediência, ela alcança a vitória sobre todas as realidades. E sempre que a gente tocar um movimento de resistência, a gente lembrar-se disso. Então, que hoje o Senhor cele dentro da nossa alma, dentro da minha alma, cele dentro da alma de cada um de nós, essa verdade. A obediência alcança todas as vitórias. A obediência alcança todas as vitórias. Ela é vitória. A obediência é sinônimo de vitória. A obediência é sinônimo de glória. A obediência é sinônimo de amor que triunfa sobre todo o mal, amor que triunfa sobre todas as realidades. E selar, deixar cravado dentro da nossa alma, infundido dentro da nossa alma essa verdade, para que a gente se lembre dela todos os momentos. Sempre que vier um movimento de resistência em nós, à obediência, seja ela na realidade que for,
que a gente se lembre desse ensino dele, dessa verdade que ele revela, que ele estabelece, que ele deixa para cada um de nós. Então, sela, Senhor, na nossa alma essa verdade, para que a gente nunca se esqueça e não resista aos propósitos que o Senhor tem para a nossa vida todos os dias, todos os momentos. Amém, Fiat.